Hoje faço um resumo dos 8 livros da semana e no fim temos, como na semana passada, a Guerra de Livros. Além disso, vou falar de um livro gratuito que está ao dispor de qualquer pessoa, de forma perfeitamente legal. Vamos a isto. Estou a gravar este episódio bem mais cedo do que o habitual e tenho aqui o meu filho à minha frente na sala a ver o Rei Leão, e por isso se alguém ouvir assim uma música ao fundo, não se admire, é por causa desse filme que está ali a dar. Nós estamos quase aí de férias e, como eu disse, vou tentar continuar este podcast durante as férias, até porque vou estar em Espanha e há muitas notícias interessantes de Espanha sobre línguas e por isso irei falar do que está a acontecer com as línguas no Parlamento Espanhol. Foi uma notícia de hoje, talvez nos próximos episódios, e também sobre livros espanhóis. Mas hoje eu vou recuperar uma tradição deste podcast. Este podcast tem só 2 meses, mas já tem tradições que entretanto desapareceram e agora vão ser recuperadas. Este episódio é um episódio que une todos os livros da semana. Eu vou tentar encontrar as ligações entre eles. Neste caso até nem é muito difícil, porque já fui falando delas ao longo da semana. E no fim tenho uma espécie de oferta. Não é um livro meu, é um livro que eu encontrei gratuito sobre um dos temas desta semana. Infelizmente o livro está só em inglês, não está em português, mas vou indicar qual é que é e onde é que pode encontrá-lo. Pois bem, esta foi uma semana entre a matemática e a língua e começámos a semana, na segunda-feira, a falar do livro Ficciones, de Jorge Luis Borges. Já estou aqui a treinar o sotaque espanhol para as férias, neste caso, quer dizer, se calhar devia treinar o sotaque argentino neste caso, mas não interessa. Este livro, que junta 2 livros de contos, tem lá no meio o tal conto A Biblioteca de Babel, que já deu origem a não sei quantas outras referências em obras diferentes e ela própria já era um retomar de uma ideia anterior. Portanto, este foi o primeiro livro da semana e logo a seguir, nesse mesmo episódio, eu falei da Library of Babel, um website que foi criado por Jonathan Basil, um website que é no fundo um livro não infinito, mas na prática infinito. É um livro que tem lá páginas com tudo o que nós possamos imaginar. Tem, como eu disse na altura, tem o conto de Borges, está lá, pelo menos está dividido em várias páginas, mas estão lá as variações daquele conto, as traduções daquele conto noutras línguas, tudo está ali. É uma construção virtual matemática, mas é muito mais interessante do que parece, e este livro, este website, que é um livro na prática infinito, acabou por ser descrito no Guia Completo sobre absolutamente tudo, na sua versão reduzida, de Adam Rutherford e Anna Fry, que são os autores também, Hannah Fry, aliás, que são os autores de um podcast muito, muito interessante sobre ciência, e estes foram os 3 livros com que começámos a semana. As ligações entre eles são óbvias. Um dos livros, o livro sobre ciência, fala do website e refere como o website é uma reconstrução virtual do conto de Jorge Luis Borges. O website é uma homenagem a esse conto, e esse conto é ele próprio uma homenagem a outras ideias e tem em si próprio já o germe de todas estas outras ideias. Portanto, foi este triângulo de livros que eu apresentei na segunda-feira. Falei também ao longo da semana, não só... Há aqui este triângulo de livros, reparem, junta a matemática, que foi necessária para criar o tal website, à literatura, uma literatura que é ela própria construída com base em ideias matemáticas, como é aquela biblioteca descrita por Borges. Depois, durante a semana, tivemos o outro grande tema da semana, que é até que ponto é que a língua que falamos condiciona ou limita a nossa cognição. Não foi um tema que tenha aprofundado, mas pelo menos no podcast, mas apresentei alguns livros sobre o tema, para quem gostar de saber mais. E são livros muito interessantes. Os 3 que eu falei foram Through the Language Glass, de Guy Deutscher, e The Language Oaks, de John McWhorter. Tanto um como o outro têm outros livros também muito interessantes. São livros que nos ensinam a perceber as línguas de outra maneira, não fora daqueles clichês habituais de língua vista só como se fosse algo que está bem definido nos dicionários e nas gramáticas e que depois é atrocidade no dia-a-dia. A língua é muito mais do que isso, muito mais interessante. A língua, só para dar um exemplo, nós todos os dias usamos figuras de estilo muito literárias no nosso dia-a-dia. A nossa linguagem a linguagem do dia-a-dia está repleta de metáforas, e há um livro do
do Guy Deutscher, que é precisamente sobre isso, mas isso terá de ficar para outro dia, porque não é sobre isso que eu estou a falar. Mas vou falando dos livros e vou-me lembrando de outros. Esse livro do Guy Deutscher, que eu não sei se já referi aqui no podcast, tem um capítulo com um título magnífico, que é A Reef of Dead Metaphors. Um título que talvez pudéssemos traduzir como um recife de metáforas mortas, ou como, enfim, podia agora pensar aqui numa outra metáfora que permitisse traduzir melhor este título, mas é um grande capítulo de um ótimo livro. Pronto, mas não é sobre esse livro que eu falei esta semana. Falei de Language Hoax e Through the Language Less. Guy Deutscher defende que a língua não limita, mas é uma espécie de lente. Nós vemos o mundo com aquela lente, por isso, até nas cores, e o livro fala muito das cores, da maneira como cada língua divide as cores de certa maneira, e essa divisão acaba por influenciar a própria forma como nós vemos as cores. John McWhorter, num livro muito bem escrito, muito divertido, muito curto, muito incisivo, diz que não é nada disso, é um grande disparate, e ele lá explica porquê e aconselho a ler. Um terceiro livro sobre o tema, já vamos no 6º livro de hoje, é A Obsessão da Portugalidade, de Onésimo Teotónio Almeida, onde falamos também de como estas ideias de que a língua define de forma muito particular a maneira como nós pensamos o mundo, acaba por ter reflexos em certos clichês quase nacionalistas de esta palavra define a essência de um povo, e nós sabemos bem que cá em Portugal a palavra que supostamente define a nossa cultura é a palavra saudade, e isso estava para mais não sei quantos podcasts. Já vamos em 6, depois falei também, voltando ao início, voltando à matemática, falei do Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias, de Jorge Buesco, onde num dos capítulos se fala de como nós somos descendentes de todas as pessoas que viviam há alguns séculos. E isto lembra-me de um livro que chegou, que veio parar aqui a casa, encomendado, Once Upon a Prime, de Sarah Hart, um livro que mostra as ligações entre a matemática e a literatura. É um livro que eu ainda não comecei a ler, vou levá-lo para férias, espero conseguir ler durante as férias, mas é um livro que está-me mesmo a apetecer ler, acima de tudo, depois desta semana em que andei a falar de matemática e literatura e por aí fora. Foram estes os 8 livros da semana. Eu também falei, é verdade, do Código da Vinci para dizer que o centro daquele enredo que estava ali no meio não faz muito sentido, mas não vou contar como um livro da semana, que foi só uma desculpa para falar do livro de Jorge Buesco. Foram livros de literatura, mas também livros aliás, o livro de literatura é o primeiro, Ficciones. Este último livro é sobre literatura, mas também sobre matemática. Os outros são livros de não ficção. Este podcast tenta mostrar esta diversidade, como já disse várias vezes ao longo destes meses, esta diversidade dos livros. Os livros levam-nos a bairros muito diferentes naquilo que é, se quisermos, o conhecimento humano. E às vezes é bom, mesmo que não seja um livro sobre uma área em que não estamos muito à vontade, é bom experimentar, tentar ver para lá da área onde estamos sempre a viver, do bairro onde estamos sempre a viver, sair um pouco da rotina, mesmo no que toca às leituras, e por isso espero que algum destes livros que permita a quem me está a ouvir passear por outros bairros. Se calhar são livros do seu bairro, se calhar talvez quem me ouve seja quem me está a ouvir desse lado. Terei certamente matemáticos, e esses não precisam de sair do bairro da matemática. Terei também pessoas que gostam muito de línguas, ou que trabalham com línguas e talvez não precisem tanto de ir a esse bairro. Mas às vezes também é muito bom ler coisas sobre a nossa área, mas explicadas para o público em geral. Por vezes também se descobrem perspectivas novas e voltamos um pouco àquilo que supostamente é básico, e isso também nos ajuda muito a voltar a pensar naquilo que é nosso. Bem, já estou aqui a dispersar um pouco. Eu já tinha dito há pouco que hoje não é só apresentar os 8 livros, mas é também dar um livro, não um livro meu, mas um livro que é gratuito, e que eu gostava de apontar para ele, que eu gostava de apontar este livro e dizer onde é que o podem encontrar. Olha, no website Library of Babel, na página About, poderão encontrar, cá mais para baixo, uma ligação para um PDF do livro Tar for Mortar, The Library of Babel and the Dream of Totality. É um livro sobre o sonho da totalidade. É um livro sobre também o conto de Borges
sobre o que está lá por trás, sobre uma certa ironia que nem sempre é compreendida naquele conto. É um livro que eu estou a começar a ler, que pode ser encontrado, aliás, é possível comprar a versão em papel, mas também é possível descarregar gratuitamente a versão para ser lida eletronicamente, em PDF ou até num qualquer dispositivo de leitura de livros eletrónicos. É um livro gratuito e é legalmente gratuito, não é... Ele foi publicado pela editora já com o intuito de estar disponível eletronicamente de forma gratuita. Se a pessoa preferir ler em papel, então terá de pagar a versão em papel. Ele está lá no website, libraryofbabel.info/about.html, mas eu vou deixar também a ligação na descrição deste episódio, para quem quiser lá chegar depressa. Mais depressa. E já agora, vamos seguir mais uma tradição. Eu vou fazer também uma espécie de nova guerra dos livros. Vou perguntar destes 8 livros desta semana, qual é que é aquele que, se pudesse, não tivesse mais nada para fazer, iria ler em primeiro lugar? Qual é que é aquele que prefere, no fundo, depois de tudo aquilo que conversámos ao longo desta semana? Independentemente de já ter ou não lido o livro, de conhecer ou não o livro, qual é que é aquele que gostaria de ler de imediato? Fica a pergunta, responda no Spotify, como foi a semana passada, e eu depois apresentarei os resultados durante a próxima semana. Este fim de semana vou de viagem. Eu espero conseguir gravar os episódios todos sem interrupções, mas peço já antecipadamente perdão se por acaso alguns episódios falhar. Muito obrigado por tudo, por estar desse lado, pelos comentários, por continuar a ouvir, e desejo um ótimo fim de semana.